Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando o NED aqui diretamente aqui do salão, né? Do Lar Espiritual Seara de José. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Vamos continuar o nosso estudo de hoje. Mais uma vez, eu gosto de lembrar a todos, porque sempre entram pessoas pela primeira vez, que o NED significa Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, e ele foi feito online justamente porque tivemos que parar, né, as nossas aulas presenciais referentes ao Seara de José, as aulas, o estudo do Livro dos Espíritos sob a coordenação de Newton Júnior. Boa tarde, Newton. Boa tarde, José. Boa tarde, queridos nedianos. Como eu sempre digo, o NED é nosso. E por ser nosso, nós queremos o quê, Zé? A contribuição de vocês. Né? Exatamente, interagir, participar, inclusive, até se você quiser entrar no ar aí, nós estamos aí, está aberto para que você participe também, que você possa acompanhar com a gente, dando a sua opinião, discordando, concordando e até dando a sua contribuição a nível de informação. Tá certo? Certo. E o assunto de hoje é uma continuação, né, da semana passada. Isso. Vamos falar sobre os protetores, anjos de guarda, né? Inclusive, essa pergunta vai até 521, vocês vão perceber na chamada que vai até 521. Porém, como é muito longo, ela levaria, tem alguns comentários, né? E ela levaria aproximadamente de 15 a 20 minutos. Quer dizer, para não haver esse desgaste, eu compartilhei em 4, né? Então, esse de hoje é 2 minutos só, que é a pergunta 400, são apenas 2 perguntas. É 494. Né? 494 e 495, tá Isso. certo? São só as 2 perguntas, que já vai ser o suficiente. Vamos ver que ela é bem polêmica e até eu tenho certeza que terá muitas perguntas, porque envolve o nosso dia a dia. Aí o pessoal está entrando aos pouquinhos. Eu estou dando um tempo para começar, né? Para a gente colocar o vídeo. O pessoal entrando. A Joelma Ventura. Joelma, boa tarde. Beijo, Joelminha. O nosso querido irmão Oswaldo Araújo Júnior está sempre nos acompanhando. Oswaldo é o nosso maior companheiraço. Rose Fernandes, seja bem-vinda. Boa tarde, Rose. Maria Cristina também está aí nos acompanhando. A Regina Lago, Tatiana. A Regina Lago acompanha também o pessoal do Luiz Monteiro de Barros, sempre vejo ela lá, né? A Tatiana Marques, seja bem-vindo. Cadê o pessoal da casa aí? Cadê o pessoal da casa? Hoje não é dia de feijoada, né, Zé? Não. É um dia leve, hoje é dia de peixe. Alcina Medeiros, cadê o pessoal? Cadê a Marisa? Tá entrando, olha lá. Heloísa Inácio, boa tarde. Heloísa Inácio trabalha com a gente na terça-feira na Desobsessão. Marisa Fente Pérez eu não conheço muito bem, boa tarde. Tudo bem? Tu não fala isso não, porque nós estamos com o contrato para renovar dela agora. É verdade. Aliás, eu preciso muito da Marisa, né? A Marisa nos ajuda muito aqui. A todos, né? Cada um dá a sua contribuição. É isso aí, pessoal. Vamos entrando, vamos iniciando. Antes de a gente começar, eu só queria fazer um comentário com eles. Não percam a oportunidade de assistir a live de ontem. Nossa, foi. O que você achou da live de ontem? Maravilhosa, gente. Mas não percam. Mas fala o que foi, fala para o pessoal. Eu vou só falar o nome, não vou falar para vocês ficarem curiosos. Foi sobre o gigante deitado, Jerônimo Mendonça. Uma pessoa que conviveu com ele diariamente, inclusive o marido dela era o que fazia o transporte, né? Transporte dele, para fazer as palestras. Ele fazia palestra, só vou dar essa dica, tá? Ele fazia palestra deitado numa espécie de maca, porque ele, já na parte, esse processo, hoje a gente chama de ela, né? Naquela época eu não tinha esse nome, nem sei se era o ela, mas houve um processo de degeneração orgânica que no final ele só mexia a cabeça. Interessante falar para eles, vocês que eu estou aguardando o pessoal entrando, por isso que a gente está conversando sobre isso, é que na realidade não era bem uma maca, era uma cama em forma de S. Né? Ele tinha encurvado, ele tinha a coluna encurvada, ela explicou ontem em forma de S, né? Porque no começo ele começou, quando era jovem, com a bengala, né? Isso. Depois ele passou para a cadeira de rodas, e da cadeira de rodas ele passou por uma maca e no final já tinha adaptado, né? Porque como ele foi curvando, já não dava mais. Essa maca era aquelas de hospitais, né? Que você levanta a parte. Depois ele já estava tendo problema
da coluna. Então ele já Isso. sentia muita dor. E eles adaptaram uma maca que ela era curvada, assim, para ele Ou seja, encaixar. um Né? convite para você que não assistiu, assista, foi gravado, foi ao vivo ontem, né? Ontem às gravado. 8 horas, 20 horas, está no Face do Seara, está na página do Beni Coquito, está no YouTube, você vai... Departamento da Família, no né? Departamento da Família também, você vai assistir, vai ter oportunidade de assistir, não tem, né? Já tem 4 redes sociais para vocês. Vale a pena. Muito a pena. Tem muita história para contar. Foi um bate-papo, né? Não foi aquelas palestras que a gente priva, né? Sempre ter um bate-papo, ser uma coisa bem descontraída para ficar bem mais fácil de assistir. Vale a pena, não percam, gente. É isso aí. Pessoal, nós vamos então iniciar o vídeo, falando hoje sobre os anjos da guarda, Os protetores, familiares. Isso. Nós falamos nesse assunto, mas não foi aprofundado. A gente vai aprofundar hoje um pouco mais, não é isso, Nilton? Isso, exatamente. A gente vai aprofundar sobre esse assunto. Newton Júnior, você conhece o seu anjo de guarda, o seu anjo da guarda, o teu protetor? Conheço, não. Sei que ele é gente boa pra caramba, porque Por quê? eu vou te contar, porque o que ele me atura, Ah. né? O que ele me atura e dá uma força, mas não conheço, Você não. conhece o seu anjo da guarda? Você sabe quem é? Já viu ele em sonho? Isso. Quem ele falou, né? Quem é? Pensa um pouquinho aí. A gente vai Aí falar você me sobre passa. esse assunto aí. Está entrando agora o Oswaldo está falando que foi fantástica na entrevista e O Oswaldo aí presente. e a Carla Renata Capaz está dando boa tarde para a gente. Boa Vamos tarde, lá? Carlinha. Vamos estudar? Vamos lá. Vamos assistir então o vídeo, acompanhem, vão avisando o pessoal, acorda pessoal, e vamos lá. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Perguntas 489 a 521. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual, e mesmo através de muitas existências corporais, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz com menos exclusividade. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. Curtinho, né, pessoal? Curtinho, mas dá para criar até polêmica aí, né? E eu vou começar com uma polêmica para vocês pensarem. Eu gosto de agitar o pedaço, né? Vocês sabiam que muitos espíritos protetores são antigos adversários? Vocês sabiam disso? Pois é, alguns adversários que tentou nos prejudicar em várias encarnações, não só numa, em várias encarnações, de repente descobre o erro que estava cometendo. E todos nós sabemos que o nosso grande algoz,
O juiz é a consciência, né? A nossa consciência, quando a gente começa a perceber o estado que nós estamos e o estrago que estamos fazendo, a nossa consciência percebe e nos cria um sentimento de remorso, um sentimento de culpa. E o nosso maior algoz é o sentimento de culpa. Por quê? Porque o sentimento de culpa, na maioria das vezes, ou na grande maioria das vezes, aquelas pessoas na qual nós prejudicamos já nos perdoou. Ou até nem lembrar mais do que foi ocorrido. Porém, nós não esquecemos. E muitas vezes nós tentamos redimir os nossos erros, conseguimos redimir os nossos erros, mas mesmo assim fica aquele resquício de culpa. Então, esses companheiros de jornada que se tornam adversários, quando eles sentem que erraram e criam o sentimento de culpa, que é o algoz, né, que é o juiz realmente, o que acontece? Ele começa a fazer de tudo o que ele pode, até o que não pode, pede, inclusive para a espiritualidade mais elevada, que o ajude e ajude aquele na qual ele se torna um protetor. Tá? Então, necessariamente, os anjos de guarda, os protetores, são aqueles espíritos evoluídos, de alta estirpe, né? Aqueles espíritos de escola, porque normalmente a gente fala isso, né? O meu protetor é Santa Bárbara. Tem gente que tem até como protetor o nosso governador terreno do Brasil, né? Que é Ismael. Eu já ouvi o pessoal falar assim, o meu protetor é Ismael. Já escutei isso, né? E eu vou dizer para você, não está de todo errado, porque Ismael, ele não é protetor só meu, só do Zé, ele é protetor do Brasil. Automaticamente toda aquela sociedade brasileira ou aqueles que estão envolvidos têm a sua proteção, porque o país está sob sua proteção. Automaticamente todo o povo está, mas individualmente, aquele que realmente, como bem disse ao Livro dos Espíritos, aquele que tem o comprometimento de nos acompanhar nessa encarnação. E eu quero retificar uma coisa aqui, não retificar o livro, mas só para te reflexionar, né? Esse livro tem mais de 100 anos. Então, quando fala obrigação, para não ficar muito forte, né? Porque nós não somos obrigados a nada, nós temos o livre-arbítrio, né? O próprio Livro dos Espíritos nos traz isso. Então, vamos modificar essa obrigação com comprometimento. Ele se comprometeu. E os espíritos de maior envergadura, quando eles se comprometem mesmo. Não é que nem a gente, que ainda estamos em crescimento, né, crianças que somos, que a gente se compromete com alguma coisa, mas no meio caminho fica difícil, não, estou fora, dá muito trabalho, sai fora. Agora, os espíritos que realmente se comprometem num grau evolutivo maior, eles se comprometem e nos acompanham, não só, como foi dito, nesta encarnação, como em várias encarnações, até o momento que eles não se tornarem mais necessários. Tá bom? Certo? A Marisa, ela fez um comentário aqui, assim, ela falou assim, eu sei o nome do meu protetor, foi passado para mim em uma psicografia, há muitos anos. É possível isso? Qualquer pessoa pode conseguir? Então, isso que eu até está comentando em off, é possível? Sim, é possível. É verdadeira? Não sei. Por quê? Se Chico Xavier, né, psicografar, é alguém que não dá para discutir. Tantos outros, nós temos vários médios, a gente fala de Chico como referência, mas sabemos que temos Barcelli, tem tantos outros que realmente têm uma condição mediúnica de receber uma informação positiva. Então, é possível? Sim, é possível. É verdadeiro? Eu não tenho como avaliar. Você sim, tem como saber onde você foi, com quem você foi, né? E a integridade, não integridade de moral do médico, não estou falando, a integridade dessa informação, porque muitas vezes o próprio médium que faz isso, ele não é por mal que ele faz, porque nós temos a ânima, né? O nosso animismo, tá certo?
e que interfere muito nos nossos trabalhos mediúnicos. Isso o próprio livro dos médiuns fala isso. Kardec já falava. Veja bem, ó, o que Kardec falou. Um bom médium, na visão de Kardec, ou dos espíritos, que Kardec foi um codificador, né? Um bom médium, ele tem 50% do animismo dele e 50% da influência espiritual, da mediúnica. Então, se é assim, a gente tem que avaliar muito com relação a isso, né? Essas informações. Por isso que eu estou dizendo, eu não tenho condições de dizer se é verdade ou não, né? Mas você sim, nós sim temos no momento. Porque né? Nós muita gente não reconhece o seu amigo espiritual. E também muita gente também não se preocupa com isso, né? Não, e tem um detalhe, né, gente? Tem um detalhe que nós podemos esquecer que está dito no livro. Protetor, nós temos vários protetores, desencarnados e encarnados. Por exemplo, quem é meu protetor? Ou quem foi meus protetores? Meu pai e minha mãe, com certeza, foram meus protetores, que me criaram, nunca me abandonaram, e sempre que eu precisei, estava presente, né? Os protetores terrenos também são os nossos professores, aqueles que realmente se dedicaram a me ajudar, a me tornar uma pessoa melhor, aprendendo. São um grau de proteção, né, diferente. De repente, esse protetor com certeza, é um dos protetores, que não temos só um protetor, né? A gente tem o famoso anjo da guarda, isso é denominação, tá, gente? Futuramente, quando nós estivermos já num planeta... Não vai precisar nada disso. Uma sociedade regenerada, partindo para uma sociedade de mundos felizes, a gente não vai ter mais essa denominação, vai ser um amigo, tá certo? Vai ser um amigo, porque a regeneração, nós estamos vivenciando até começar a sermos felizes, ela vai diminuindo. Então, quando nós estivermos num processo regenerativo, o bem vai prevalecer, ou a luz vai prevalecer sobre a sombra, mas ainda vai haver sombras, as nossas sombras, né? Porque as sombras não é da sociedade, a sombra não é do planeta, a sombra não é do meu companheiro de jornada, a sombra é minha. Eu é que faço com que as minhas sombras se juntem com a sombra do outro, né? Então, aquele velho chavão, nós não mudamos uma sociedade se não nos mudarmos, né? Então haverá um período da regeneração em que a luz prevalecerá sobre as sombras, porque nos mundos felizes só há luz. E nesse momento eu acredito que a gente não vai estar preocupado quem é protetor, quem não é protetor, provavelmente não teremos mais religião, né? Religião, não estou falando religiosidade, né? Ou espiritualidade. Nós teremos religiosidade da metade para frente da que é a cônica, é o religare, né? E a partir do momento, quando chegarmos no mundo regenerado para o mundo feliz, aí sim nós teremos espiritualidade, que vai estar muito acima disso. Eu tenho uma dúvida, eu sei que vocês que estão assistindo, é muito complicado. Tem até um comentário aqui, ó. Daqui a pouco eu leio dos outros, mas tem um comentário aqui muito interessante. A Rose Fernandes, ela falou assim: eu, como leigo, não sabia que podem ser adversários de vidas passadas. Newton, é muito difícil isso. Será que a pessoa assume o papel, né, para ajudar de protetor uma pessoa que foi inimiga por remorso? Por quê? Por que uma pessoa... Porque é difícil. Quando a gente vai prestar contas com alguém e vai tentar perdoar, tentar ficar bem com aquela pessoa, a gente não começa a ajudar aquela pessoa, a gente quer falar, não, tá ótimo, cada um agora vai viver sua vida, eu estou bem, eu estou tranquilo, a pessoa está tranquila, eu não estou carregando mais nada no meu pensamento. Então, é muito difícil você compreender isso. Explica melhor, a gente não deu para entender. É difícil. Eu vou sugerir a vocês está liberado da internet, no YouTube, chama-se Causa e Efeito, tá? É um filme adorado. Eu já vi esse filme, eu tenho ele gravado nos meus arquivos, eu já vi esse filme umas 4, 5 vezes, porque você sabe, livro e filme, você tem que ver várias vezes para pegar detalhes que passou, né? Por isso que é importante você ler 5, 6, quantas vezes puder um livro que você goste. Por exemplo, Céu e Inferno é um livro que é de cabeceira meu, ele está lá na minha cabeça. Porque eu costumo ler os livros e depois eu dou, né? Mas aqueles livros, do Céu e Inferno e tantos outros, Evolução em Dois Mundos, né? Esses livros
principalmente de André Luiz, é livro de cabeceira, eu não dou. Está até amassado, riscado e tal, isso eu não dou. Esse filme, Ação e Reação, é um filme que explica bem isso. Como se torna um protetor, né? Porque protetor é aquele que faz de tudo para que eu tenha sucesso. Já se torna, por isso que nós não temos só um protetor. É que nós ainda trazemos conosco essa ideia de que protetor é um só. Não, protetor é todo aquele que nos protege, nos orienta, nos encaminha, não é? Respondendo a pergunta do Zé, é difícil? É muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque como eu vou entender, né? Se eu, por exemplo, se alguém remorso, todos nós já sentimos. Então, vocês devem estar entendendo o que é ter remorso, né? Remorso verdadeiramente, né? Porque quando arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O arrependimento é aquele que você se arrepende, cara, eu não devia ter feito isso. E você vai pedir desculpa. Aí ele vai até a segunda página. Qual é a segunda página? O Zé fala assim, não te perdoo. Poxa, Zé, por favor, não te perdoo. Porque você é um hipócrita. Calma, Zé, eu não tinha ideia. Você é um hipócrita. Ô, Zé, tá ficando nervoso comigo, estou te pedindo desculpa. Ah, não quero saber de você. Pronto, a segunda página, então vai, né? Vai se ferrar, então tá bom, olha. Esse é o arrependimento. Ele vai na segunda página, depois eu não quero saber mais. O perdão é quando você realmente assume a responsabilidade, que o Divaldo falou uma vez, perdoa e não espere que o outro te perdoe. Isso. Tá? Eu perdoo, né? Eu pedi perdão pelo que eu fiz, eu me arrependi do que eu fiz. Se o outro não quer aceitar, aí o problema dele não é mais meu, porque eu verdadeiramente, é que está o problema, né? Verdadeiramente eu me arrependi, né? Então isso vai me servir para o futuro, tá? Agora, como é que eu aceito isso? Aliás, quem não quer perdoar é problema dele, mas como é que eu aceito isso? Reconhecendo de que eu tenho que, de alguma maneira, desfazer o que eu fiz, né? Se eu prejudiquei ele, vou dar um exemplo aqui para nós, de repente, nessa encarnação, eu fui lá e o cara era gerente, eu era um subgerente, aí eu fiz de tudo, defamei o cara, fiz não sei o quê, achei que isso não tem nada demais, né? O que tem? Defamar o cara, isso aqui, eu quero o que eu quero, isso aí não é problema. Aí o cara perdeu o emprego, ele perdeu o emprego, né? Estou aqui na Terra, perdeu o emprego, ele arruma outro, não tem problema. Só que ele perdeu o emprego, não conseguiu emprego, a família ficou à bancarrota, não tinha comida em casa, não tinha comida para os filhos, ele se desespera e se suicida. Eu não sei nada disso, estou no meu emprego, né? Ganhando o cara ganha, com o meu carrão, tudo. Agora estou bem. Quando eu desencarno, que eu vou prestar conta não para Deus, não para Jesus, vou prestar conta para mim. Essa famosa, eu vi a minha vida quando desencarno, eu vi minha vida passar, não sei o quê, né? Aquela história toda. A gente vai nesse tribunal da nossa consciência. E lá vai aparecer o estado do cara. O que aconteceu com ele. Pode até desencarnado, tá certo? Pode até desencarnado, ou encarnado. E eu percebo a bobagem com isso. Não. Gente, isso não é do dia para a noite, né? Isso leva décadas, séculos, até que eu tomo consciência do que eu fiz, tá certo? E com esse processo de consciência, aí bate o remorso. Pô, eu só queria o emprego do cara, de repente o cara se suicidou por minha causa, os filhos dele passaram fome, a mulher... Então eu começo a ser o protetor dessa pessoa por remorso. Por remorso, para desfazer o que ele fez. Ok. Né? Isso aí. Veja bem, mas como é que eu me torno protetor? Assim, não, vou proteger José? Não. Se eu for proteger José assim, eu vou atrapalhar ele. Isso. Né? Eu vou me tornar protetor porque a falange da espiritualidade, os nossos amigos espirituais, vão determinar o projeto correto para mim. Primeiro ele vai me preparar, porque eu tenho que ter remorso, mas não posso ter uma egrégora negativa em mim, que quando eu chegar perto dele, eu só deixar ele melancólico, triste, porque é o que eu estou transmitindo. Eu vou na espiritualidade, eu vou aprender, eu vou ser orientado, vou para hospitais para harmonizar essa energia, e aí sim, quando eu estiver preparado, um século, 2 séculos depois, em outro momento, eu vou desfazer aquilo que eu fiz. Outra coisa que a gente erra, achando que o desfazer o que eu fiz é arrumar um baita do emprego para o cara ser milionário. Não é isso. É desfazer a energia, o sentimento que ele teve. Pode ser o que for, o sentimento que ele teve.
né? Não é uma questão de, então dar de novo. Porque a gente escuta muito assim, né, Zé? Eu estou sofrendo porque o meu patrão me bota abaixo de capacho. Na outra encarnação também foi um patrão que fez isso. Não, não é bem assim, tá, gente? Não funciona assim. Na realidade, é a energia e o sentimento, né? A Leia Moura, ela é terapeuta holística, é uma amiga aqui da casa. Boa tarde, Leia. A Maleucar está falando que ela não, meu protetor realmente eu não sei. A Carla Renata Capaz está falando assim, não sei quem é o mentor ou amigo espiritual, mas sou muito grata a ele pelo seu cuidado, intuição e por me fazer sentir o quanto Deus é maravilhoso. Beleza. Perfeito, Carla, é isso. Muito bom. Heloísa Inácio, mas não teria apenas um para nos acompanhar em nossos trabalhos espirituais? Chico Xavier tinha o Emmanuel. Não, tinha o Emmanuel, tinha Humberto de Campos. Tinha mais. Tanto é que você só vê aquele primeiro livro dele, qual foi? Né, Parnaso em túmulo. Quantos eles ali, inclusive, Divaldo Franco fala de uma história, de uma palestra, eu só não lembro quem é agora, não sei se foi Rui Barbosa, não lembro quem é, que ele fazia as palestras e esse mentor estava sempre nas palestras, era o protetor dele. Então, parece que ele... Só que isso foi bem no comecinho, tá, gente? Ele contou. E só que ele se achou o cara, e não se preparava. Ele simplesmente chegava, esperava a hora, sentava e ficava lá esperando ele chegar, porque ele vê, né? Ele chegar e sentar, e o cara começar a falar no ouvido dele e ele falar para fora. Só que teve uma palestra que deu um branco. Ele falou, caramba. E aí começou a ficar em branco, pediu licença, sentou, começou a beber água. Aí naquela palestra ele não falou nada, ficou na dele, né? Aí encontrou aí ele falou, mas você me deixou na mão. Porque a palestra não sou eu que tenho que fazer, você se prepare. É isso aí. Entendeu? Aí ele foi. Então, para cada, por exemplo, só para você ter uma ideia, na casa espírita, você falou na casa espírita, para cada, no caso de atendimento fraterno, né? No caso de desobsessão, cada um Desobsessão. Desobsessão. Luz, desobsessão. Então, o que acontece? Quando você atende um espírito, existe um grupo de protetores seus que estão trabalhando ali. Esse espírito tem que ser você, vem cá. Né? Vem cá, falei com ele e tal. Dá para você atender para mim? Ou seja, existe um conchavo ali naquele momento, e olha, tem que magnetizar ele, botar os fluidos plásmicos. Então aí se faz. Ou seja, são todos amigos, né? São todos protetores. É que a gente acha que protetor é aquele que fica o dia todo. Imagina. Né? Nosso lado. A gente acha isso. A gente acha que o protetor tem mais. O protetor tem mais o que fazer ele tem mais o que fazer do que ficar o dia inteiro nos acompanhando. Olha, ele foi dormir, agora eu vou descansar um pouco. Não é por aí, né? Não, inclusive aí fala, né? Ele comenta, o protetor pode deixar o seu protegido. Fala, não, ele não deixa, mas ele tem horas que ele tem mais o que fazer, ele vai fazer. Com certeza. Você... Detalhe importante, Heloísa, é muito importante de lembrar que a nossa família espiritual é grande. A gente teve várias encarnações, com certeza já criamos vínculos, vários vínculos, né, que não se perdem e podem, em determinado momento, estar ali junto conosco. E nossa família, que nem a nossa família carnal, né? Quem são os nossos protetores? Só aquela família carnal. Então, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, né? A minha irmã, o meu cunhado, que depende, tem cara que não quer saber, né? Um pai que adota. Não, né? Então, um tio que a gente adora, né? Isso. A Cíntia Rodrigues do Vale Costa. Tudo bem, Cíntia? Boa tarde. A Marisa Fente Pérez está falando sobre a questão da psicografia. Ela está explicando que foi após uma psicografia linda, de muita força, paz e palavras de elevação, uma carta linda assinando fulano, seu protetor. Eu creio porque não perdi o nome dele e nem me preocupava com isso. Mas foi o que nós acabamos de falar, Marisa. Ele é um dos, né? A gente não pode... Com certeza. Seria até injusto da nossa parte acharmos que só temos um protetor, né? Uma pessoa só. E não é nem injusto, é muita pretensão nossa achar que só um só e ele fica o tempo todo do nosso lado, né? Mas em nenhum momento eu duvidei. Ele perguntou se é verdade possível ou não. Não, em nenhum momento eu estou. Porque na realidade
quem pode dizer é que nem você falou. É que a gente tem que ter cuidado. Né? Na realidade, a gente tem que ter um certo cuidado. Né? Verdade. Porque a gente recebe muita informação e tem a questão do processo anímico, que nem você explicou tudo. Agora, por isso que eu falei processo anímico sem entender. Mas quem pode dizer, como você bem disse, eu acredito que seja, né? Pelo que você está me falando, né? Você acreditando que interessa, né? Por quê? Porque, na realidade, no momento, você que sente, você que sabe, e é possível, porque, na realidade, que nem o Zé falou, quantos protetores nós temos? Né? Com certeza é um dos seus Quer uma protetores. dica? Eu vou falar uma coisa aqui que pode até alguém discordar. Toda vez que você receber uma informação, seja pela psicografia, seja pela psicofonia, observe como é que você está emocionalmente. Geralmente, quando nós estamos abalados emocionalmente, temos a facilidade de aceitar informações sem muito pensar naquilo que nos foi dito. Então, é isso que eu falo. Poxa, estou bem, estou tranquilo, que nem você falou, eu não esperava, tá? Mas tem esse lado também que a gente deve tomar esse cuidado. Tá certo, Nilton? Então tá bom, vamos lá. Certíssimo. Vamos lá para agora a Rose Fernandes. Nosso anjo de guarda pode nos intuir em nossas decisões? Pode sim. Eu posso acrescentar? Pode. Rose, além de intuir, ele pode dar uma dica errada? Aí não. Se for verdadeiramente o anjo de guarda, porque o anjo de guarda que nós falamos na nossa concepção terrena, né? Mítica, assim, o anjo de guarda é aquele que é o cara, né? É aquele que, né? Ela está falando do anjo da guarda. O anjo da guarda é o cara. É aquele que é o amigo, que nem eu costumo dizer, né? Para mim e falo para vocês. Existem os amigos espirituais e os companheiros espirituais. E os amigos espirituais é aqueles que têm uma conexão mais aprimorada com os espíritos mais elevados, porque ele tem uma responsabilidade de me acompanhar por toda essa reencarnação. Então eu não posso pisar na bola. Que se eu pisar na bola, eu vou ser demitido, né? Falou brincando, né? Então, agora, os companheiros de jornada podem ser protetores, sim, né? Como eu falei, que são esses casos que se arrependem, porque eles querem o melhor para mim. Necessariamente não são aqueles, né? Não tão. Mas eles influenciam na nossa decisão? Não, a decisão é minha. Eles podem nos inspirar, nos motivar, né? nos motivar e colocar até a nossa frente a possibilidade, ou seja, vai colocando pessoas, né? Ele não muda o meu caminho. Nenhum espírito, não é só eles não, viu, gente? Nenhum. Porque senão você fere o livre-arbítrio. Por exemplo, eu escuto assim, não, eu estava obsediada, por isso que eu fiz tal coisa. Isso aí é transferir responsabilidade. Porque quando perguntaram para Jesus que aonde estava o código, né, universal do evangelho, se traduzindo, né, que ele falou assim, onde é que está o evangelho? Onde está escrito o seu evangelho, Jesus? E ele falou assim, na consciência dos homens. Tá? Então, o código universal que nós falamos aí o tempo todo, causa e efeito, ação e reação, e aquelas coisas todas, está na nossa consciência, no nosso arquivo. Agora, existe a zona de conforto, que a gente ouviu falar toda hora também, virou praxe, né? Que é assim, eu sei que eu não posso, mas é gostoso fazer, então depois eu resolvo isso. Numa outra encarnação eu resolvo isso, né? Então, eles podem sim, tanto os anjos, né? Vamos ter, já que a gente está falando, determinar os amigos, os anjos espirituais, tanto eles nos inspiram, normalmente a fazer a coisa certa, como tem aqueles que nos inspiram a fazer a coisa errada. Né? Lembra, né? Aquela figurazinha de um anjo do lado, do diabinho do outro, né? Não tem aquela mas assim, então, às vezes não é que ele faz a coisa errada, às vezes ele quer dar a opinião dele, sim, só que a opinião dele que não nem sempre, que não vai nos ajudar. Quer ver um exemplo? Eu sou pai, né, de um casal e sou avô de 4. Muitas vezes o que eu acho que é melhor para ele é a pior coisa para eles, porque é a minha régua, né? Eu costumo dizer que a gente mede os outros com a nossa régua pessoal, com a nossa experiência. E muitas vezes a minha experiência não serve para a experiência dele, porque são espíritos diferentes. O meu projeto reencarnatório é o projeto reencarnatório dele é outro. Então a gente acaba até prejudicando. E a gente prejudica como? Por amor. Né? Eu estou falando isso por amor, meu filho, mas no final, o que eu estou opinando está errado. Né? Okay. E ele tem que discernir
o que é certo para ele, não o que é certo. Mas não pra interfere nas nossas escolhas. Quem Não. escolhe somos Sim, nós. a escolha- Ele apenas nos Isso. motiva, nos, mim. né, Isso. É que depois a gente fala assim, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Não né? é, mas a gente tem mais essa fácil, mania. né? A gente tem essa mania, É né? mais fácil, mais fácil. Empurrar. Dói menos, né? Dói menos. Isso. Olha, o Álvaro Kloss está falando assim: qual a sua opinião sobre a melhor forma de estabelecer contato com a espiritualidade maior? Moleza. Essa é muito fácil. E você sabe também, foi boa pergunta que eu sei que você falou para a gente. Moral. Reforma íntima. Nos trabalhar as nossas má tendências, enfrentar as nossas reminiscências, fazer com que o nosso padrão vibracional se eleve, porque a partir do momento em que haja luz em mim, nenhuma treva poderá. Tem na internet um negócio que eu até guardei nos meus alfarrábios, essa veio do fundo, né? Alfarrábio veio do fundo do baú, né? Fala a verdade. Que foi assim: a luz não tem sombras. E um palito de fósforo aceso, e o palito está na sombra atrás, onde está a luz não tem sombra. Então é uma realidade, aonde há luz não há trevas, porque as trevas não existem, como o mal não existe. Tudo é consequência da falta de. Então a falta de luz nos leva à escuridão, a falta de conhecimento nos leva à ignorância, que a gente chama de mal, né? Perfeito. Tem bastante, Obrigado pela pergunta, viu? Foi ótimo. Tem bastante coisa, viu, Nilton? Vamos lá. A Tatiana Marques está falando assim: em momentos difíceis, quando estranhos nos ajudam, eles são influenciados pelo nosso anjo de guarda para nos socorrer? Com certeza, com certeza. Deus, tem uma frase que diz assim: Deus ajuda os homens através dos próprios homens, tornando-os anjos terrenos, né? Por quê? Porque até nós comentamos isso a semana passada, que é um conchavo. Sabe como? É assim, eu preciso receber uma informação para poder corrigir algo que eu estou fazendo de errado, né? Aí o que acontece? Quem é mais perto de mim, assim, de uma amizade, é o Zé, por exemplo. Só que o Zé não sabe o que está acontecendo comigo, tá? Então, o que o meu amigo espiritual faz? Ele está me falando todo dia, eu não mudo o meu trajeto, só fico reclamando, né? Pô, minha vida não muda, minha vida não muda. Para minha vida mudar, eu tenho que mudar meu comportamento. Mas só que a gente normalmente não acha que eu tenho que mudar o comportamento. Aí, quem são os mais próximos? O marido, a esposa, né? O pai, a mãe. Eles vão falar para a gente que está errado, a gente fica bravo. Ele está mostrando o caminho certo. Fica bravo, a gente briga, discute. Mas aí o Zé, eu não vou discutir com o Zé. Eu sou o cara que eu tenho afinidade, que eu posso escutar. O meu amigo espiritual vai lá conversar com o amigo espiritual do Zé. Fala assim: olha, nós precisamos. Oi, tudo bem? Ô, Manuel. É o seguinte, eu preciso rever o meu pupilo. Você pode me ajudar? Claro, meu companheiro, claro que eu posso. O que você quer que eu faça? Sabe o que quer? O Newton vai estar em tal local, assim, disponível, vai estar lá pensativo, precisando de um conselho. Dá para você intuir o Zé, aí está naquele local também? Vou fazer essa força aí. Aí o que acontece? Está planejado o dia, aí durante o sono, Zé é o cara atribulado, durante o dia não dá para ele intuir, inspirar, né? Durante o sono, ele se encontra com o parceiro dele e fala assim: Zé, dá para tu tal coisa? Ó, não esquece, hein? Pô, mas eu tenho um compromisso. Não, você quer ir? Vou. Tu tem um compromisso? Tem. Mas deixa comigo que eu vou fazer um jeito de você esquecer esse compromisso. Eu estou deixando a coisa bem louca, meu. Né? Compromisso, tá bom? Fechou. Você podia fazer uma novela. Uma novela. Aí o Zé acorda, todo compromisso. De manhã lembra: poxa, tem compromisso uma tarde, 2 horas, tem compromisso aqui. Aí então não sei o quê. Aí aparece no YouTube, na internet, alguém fala: pô, tem um tal coisa assim que vai acontecer à noite. Pô, cara, eu queria ver esse cara. Eu vou lá. E ele encontra comigo. Aí a gente vê a palestra do Beni Coquito, né? A palestra maravilhosa e tal, não sei o quê. Aí chega no final, aí se espera, e aí, Nilton, tudo bem contigo? Cara, tu não sabe bem, não tá, não. Aí o papo começa ali. Entendi. Entendeu? Aí eles dão um jeito de isso aí. Eu fiz essa novela mesmo, vocês entenderem como é que funciona. Tá, é uma tramóia mesmo. Né? Ou seja, que a gente ouve, o universo conspira sempre em nosso favor. Verdade. Então, sempre pessoas estranhas não estão à toa. O próprio Chico fala, né? As pessoas não estão na nossa vida por acaso. Nilza Lozada, ela está falando que o filme é maravilhoso. Nilza. Ela Beijo, falou Nilza. que ela assistiu o filme, o Causa e Efeito.
Deve ser. É demais, muito bom. Urânia Trudes. Urânia, você escreveu Grande assim, Urânia. boa tarde, amigos. Eu tenho um protetor. Se passa a dizer assim desde pequena. Ele se apresenta vestido como um coronel, terno branco e chapéu. Ele antes me aparecia, depois nunca mais vi. Mas meu marido o viu sentado ao meu lado e escreveu. Foi essa pessoa, né? Perguntando numa consulta aí na casa, me disseram que ele foi um dos meus pais, né, de vida passada. Desde então, desculpe o relatório, eu não consigo. Só de binóculo. Nós estamos no salão, eu estou no telão assistindo vocês, eu não consigo ler tudo. Desde então eu não consigo ler mais nada. Desde então, onde é que põe a setinha lá para ver se... Desde então me protege. Ah. Isso pode acontecer? Desculpe o relatório. Não, com certeza, com certeza. Os nossos protetores, é que eu falei, os nossos protetores são inúmeros. E eles vêm de acordo com a nossa necessidade. Por exemplo, segundo os espíritos, que eu concordo nessa fase, nós temos um anjo de guarda, que, digamos assim, que é o diretor da nossa empresa reencarnatória, né? É o presidente da empresa reencarnatória, tá certo? E na empresa reencarnatória tem esse que é presidente, e depois tem os diretores e os trabalhadores, que são os nossos protetores. Por isso que nós não temos só apenas um. Ele provavelmente é um protetor seu de outra encarnação, que é seu pai, que te ama e está presente nos momentos que você precisa, aonde ele pode ajudar, tá certo? É como se você tivesse um grupo de amigos aqui na Terra, que um é médico, outro é advogado, outro é psicólogo, não sei o quê, e quando você tem um problema, o que você faz? Ô, fulano, eu estou com problema de saúde, dá para te fazer uma consulta? Eu estou com problema de jurídico, tu vai no advogado, entendeu? Então, é mais ou menos assim, o teu padrão vibratório naquele momento vai definir qual é o protetor que você vai precisar. Então, a gente tem bastante pergunta, vamos tentar ver se a gente acerta. Mas eu só queria te fazer uma pergunta rapidamente. Ele pode desistir da gente e falar assim, não, eu vou para outro... O protetor pode, o anjo de guarda não. Tá? O protetor, né, que a gente diz que é protetor, porque a gente tem uma ideia... O protetor pode ser um familiar meu. Familiar. Ele fala assim, olha, vou dar um exemplo, nós dois aqui estamos protegendo sei lá, Alcina, por exemplo. Alcina Medeiros, que não precisa de protetor. Viu, Alcina? Somos protetores seus. Apesar que ela não precisa de protetora, mas... Está muito mal de protetor. Vamos fazer de conta aqui. Protetor. Aí nós estamos, o Zé é o filósofo, né? Eu sou, sei lá, o papagaio, né? Então, quando a Alcina precisa falar, eu vou lá e inspiro. Aqui, né? Quando a Alcina precisa falar, eu vou lá e inspiro ela para falar, tá certo? Mas eu tenho um compromisso meu com outras, como os protetores têm, com outras pessoas, que eu acho mais interessante para mim, não que eu desinteresse pela pessoa, a nível de evolução do projeto reencarnatório, de projeto espiritual para possível reencarnação. Aí eu vou lá com o Zé, pô, dá para tu fazer, mas eu não gosto de falar, mas Zé, por favor, e tal, não sei o quê. E ele se compromete. E não é que eu esteja abandonando, porque eu falo assim, Zé, não, mas o dia que você precisar, né, verdadeiramente, aí ele está à disposição. Entendi. Mas não perde o vínculo. Não perde o vínculo. Gunila Wagner, boa tarde. Rose Fernando falou, muito boa explicação. Entendi, gratidão, a Rose. A Leia, né, a nossa amiga Leia, que está morando aqui pertinho. Boa tarde, Zezinha, esse palestrante aqui é o coordenador, faz parte do Ceará agora, viu, Leia? Aliás, lembrando a todos que nós estamos aí, segunda-feira presencial. Caetano. Doutor Caetano agora, segunda-feira, né? Nossa. Isso, às 20 horas, limite de 60 pessoas, pode vir, mas vem com tempo, porque depois chegou nos 60, a gente fecha. Rose Amorim diz que você arrasou, Newton, na explicação. Muito obrigado, Rose. Vir de você é um grande elogio. Obrigado, Rose. Boa tarde para Gisela Aquino. Temos mais pessoas. Cláudia Ribeiro, boa tarde, Claudinha, um beijo, Claudinha. Um beijo atrasado, para você, Rafa. Atrasado, mas cheguei. A Maleocardo falou o seguinte, deixa eu ver se eu entendo bem, porque tá ruim, rapaz, tá ruim de ler aqui, viu? Não dá para aumentar? Não, vamos lá. Quanto ao meu protetor, não sei o nome, mas sinto sempre a presença dele. Converso com ele, porque ele sempre me orientou. Desde o primeiro contato,
que por sinal foi no Ceará. Desde então, sempre sinto a presença dele. Quando peço um help, eu já sei que eu tenho outros que também me socorrem. É isso. Tudo que tudo você falou. Tem um que é mais chegado, né? A gente fala mais chegado. Isso. Então, provavelmente é esse que é o mais presente, né? A Heloísa está falando assim, eles nos influem, mas nos ajudam, mas o livre-arbítrio é nosso. Sim. Perfeito. Perfeito. Essa mulherada sabe tudo. A Maleocardo lembrou, acho que do anjo do... meu anjo da guarda, o cara mesmo se chama Leiel. Olha, gente, peço desculpas, a gente está provisoriamente aqui no salão, está longe, eu não consigo ver direito. Leiel, sei lá. A Leia está falando aqui o seguinte, eu acho que o protetor só vai dar uma orientação. Se for permitido pelo plano superior, nós temos o livre-arbítrio. Já foi falado. Isso aí, perfeito, Leia. Parabéns. Carla Renata Capaz, penso que não há o que se falar de forma indica errada, né, que o espírito possa errar, e sim a nossa falta de percepção aguçada da inspiração dada a nós. Ela está falando que nós podemos não captar. Sim, né? também, verdade. Álvaro escreveu aqui um relatório, aqui, peraí. Sinto-me em dívida com meu anjo de guardião, pois já aos 64 anos de idade, não efetivei ainda uma relação mais íntima com este amigo espiritual. Sinto que sou religioso e perdendo muito em não conseguir essa maior intimidade com este amigo, que me acompanha desde muito tempo. Evito, eu não consigo entender, a respeito e a não ter um estofo necessário para o professor. Sobre esses assuntos, pergunte-lhes qual a melhor maneira de entrar em contato mais frequente, de forma mais consciente. Agora, o final deu para entender a pergunta dele. Eu entendo o que você falou. Você acha que só porque você tem uma conexão religiosa, meu amigo, quem é amigo, é amigo debaixo d'água. Eu tenho muitos amigos aqui na Terra que são evangélicos. Eu tenho um amigo que a Umbanda me convidou uma época para fazer um estudo lá, Eu tenho muitos amigos de várias facções religiosas. E quando a gente desencarnar, que eu vou desencarnar bem antes dele, porque eu vou desencarnar com 120 anos, entendeu? Mas, por exemplo, quando o desencarnar tiver que ser protetor, não é a religião dele que vai fazer diferença, não. Quem ama, ama em qualquer lugar. Esses amigos seus sempre serão amigos. Se você entrar numa igreja, ele vai entrar com você na igreja, se precisar. Porque se você não precisar de ajuda, porque eles estão ao nosso lado quando nós precisamos de ajuda. E você nunca acha que fica em débito com eles. Sabe por quê? Quando a gente ama alguém, só por o fato de ter aquela pessoa para amar, para ela é suficiente. Então eles gostam de você, independente do que você decide. Nós temos que entender isso. A espiritualidade maior, esses que são realmente os nossos amigos, os nossos guardiões, os amigos, eles são amigos independente do que você faça. O máximo que ele pode fazer é falar assim, cara, é uma roubada, entendeu? Mas não pense assim, não. Não pense assim, não, que ele está com você desde o começo, está feliz de estar com você, está feliz pelas vezes que pôde te ajudar, pelas vezes que você o escutou, e não é porque você pode ser até ateu, mesmo assim, ele não vai deixar de te amar, e não vai deixar de ser seu amigo, e não vai ficar constrangido, e muito menos com raiva ou alguma coisa. Isso aí pode ficar tranquilo. A Maleocardo, agora eu consegui ver aqui no celular, que o anjo dela é Lilahel. É uma relação que existe, né, de anjos, eu já vi essa relação aí, é uma coisa mais ecumênica, mais maravilha, não importa, se você... É o que eu sempre digo, nós é que podemos dizer sobre nossa vida, o resto é tudo especulação. Tá, a Eliana Fernandes, a nossa contratada, ela está na rua lá, ela falou que ela só pode ouvir porque ela está na rua. Assim a gente vai ter que cortar o salário, não tem jeito. Não, mas é justificativa, ela tá indo para a Europa,
para divulgar o Seara. Lembra que tu fez aquele que pediu para ela fazer isso? É verdade. Ela deve estar no avião. Ela falou que não está na rua, ele está no avião. Ela está no ar, deve estar no avião. Ela deu o comentário dela: espírito protetor é o anjo da guarda, os outros são amigos. A Mary Salgado, boa tarde. A Maleucardo também completando. É você quem chamou no dia de observação. Lembre-me como se fosse hoje, numa respirada, soltei o ar e ele veio tinindo, falando alegre. Eu fiquei assim, pasma com o que estava acontecendo. Ele é lindo. Que bom. Você é uma felizarda, né? Que pode ser felizarda. Isso. Tirou o cotovelo. Vai por mim. Vamos lá. Aí. A Marli Salgado, gente, está tudo improvisado aqui, é por isso que ele está dando risada. Porque o Zé sabe que eu sou estabanado, e ele falou: tira o controle da mesa que tu vai virar essa mesa. Vocês não sabem que ele já derrubou o copo, o que ele já fez, vocês não imaginam que água. A minha esposa sabe. O que acontece nos bastidores, esse homem aqui é um perigo. Já joguei água no microfone. Não tem problema. Não consigo sentir a presença do meu. A Marli Salgado está falando, tá? Mas sempre que preciso, recorro à Nossa Senhora e sempre me alivia. Pode ser o meu protetor? Maria é nossa... Nossa Senhora? A Maria, uma Miriam, né? Ou Maria, Miriam, que é a mãe de Jesus, ela, na realidade, ela é o protetor da humanidade, né? Ela é a nossa mãe espiritual. Ela simboliza, né? A nossa mãe maior espiritual. Então, é que eu disse, como eu falei de Ismael, eu falo de Jesus. Jesus é o nosso protetor. Ou seja, só que como eles têm essa qualidade, né, espiritual, né, é que nem o sol. O sol não é meu, né? O sol é... Vamos dar o exemplo de Bezerra de Menezes. Você tem doutor Bezerra de Menezes. Isso, perfeito. Na realidade, quando você chama doutor Bezerra, ou chama Nossa Senhora, ou você chama qualquer uma falange, existem os irmãos, né, que falam em nome deles. Que falam em nome deles. É isso. É o que acontece com Nossa Senhora também. Quando você chama-se invocar, né? Quando você invoca Nossa Senhora, o que ela faz? Na realidade, essa egrégora, essa energia que representa ela, tem uma equipe de trabalho. O que essa Nossa Senhora faz? Vamos falar assim, né? Ela manda a equipe dela, aqueles que melhor nos afinizam, porque, gente, vamos ser bem lúcidos, né? Vamos ser bem lúcidos, com todo respeito. É muita pretensão minha, quando eu chamo o doutor Bezerra, eu me conheço, você se conhece, eu me conheço, né? Então, no meu grau de evolução que eu estou, é muita pretensão minha, né? Meu padrão vibratório, eu chamar o doutor Bezerra de Menezes, ele vinha me atender. Não dá, porque o meu padrão vibracional está muito distante. Nós temos como exemplo o André Luiz e a mãe dele. Tu veja, ela era a mãe dele. Ela não vivia com ele em nosso lar. Ela vivia num local, né, mais elevado, e de vez em quando ela vinha visitar o próprio filho, né? Mas era muito, muito difícil. Que não é o meu caso. Então, ele nunca vai deixar me atender. Nossa Senhora nunca vai me deixar atender. Nunca vai deixar atender ninguém nesse planeta, porque somos todos filhos espirituais. Mas, com certeza, ela vai mandar alguém que esteja em nome dela, que consiga conectar o meu padrão vibracional. Vou dar um exemplo rápido aqui, porque estamos quase na hora. Você, com o seu WhatsApp, você consegue conversar com alguém que só tem um telégrafo em casa? Dá para fazer isso? Não dá, né? Não dá. Mas se você conhecer alguém que tem um telégrafo em casa, que compactua com as suas ideias, que tem o mesmo pensamento positivo, amoroso que você tem, você fala para ele, para pedir para ele entrar em contato com você. Aí você manda o WhatsApp para ele, aí ele vai lá no telégrafo dele e manda mensagem para aquele que precisa. Tá? Então, para nós podermos receber esses espíritos de alta estirpe, verdadeiramente, tem que depender de nós, sempre, porque senão é injusto, né? Eu recebo o doutor Bezerra de Menezes, sou um cara que estou cheio de defeitos, é um cara mais elevado, e não recebe por quê? Ou ele recebe também. O doutor Bezerra tem, mas o Bezerra de Menezes é um espírito evoluído que atende todo mundo. Tudo bem, mas e aí? Como é que está a justiça aí, né? A Delmira está falando o seguinte, há uns 30 anos eu estava passando por um momento difícil. Me levantei e fui até o corredor, em desdobramento,
Veio até mim um senhor mais alto que eu e me abraçou. Eu senti uma paz nunca sentida antes. Eu perguntei e ele se identificou como meu mentor. Foi incrível, até hoje tenho ele em mente. Mentor. O que é o mentor? O mentor é aquele que não só nos protege, como, por exemplo, quem era o mentor de Chico? O mentor de Chico é Emmanuel. Emmanuel, tá certo? Então, é aquele que faz com que todo aquele trabalho que foi possível com o Chico, que tinha aquela tarefa, ele se fez presente. Se Chico, ele teve uma época da vida que ele quase desistiu, faltou pouco para ele desistir, porque ele assim como Kardec, ele se achava indigno do trabalho que executaria, né? E Emmanuel falou para Chico isso. O que Zéfiro falou para Kardec, que quando Kardec falou que não achava indigno, ele falou assim: meu amigo, se você quiser, você pode parar aqui agora. O projeto vai continuar, mas isso é com você. Aí Kardec, então continuou. Mesma coisa aconteceu com Chico. Tem um momento que ele falou assim: eu não mereço isso, eu me vejo incapaz, né? E não sou merecedor disso. Aí Emmanuel falou assim: olha, Chico, você quer parar? Você para, o problema é seu. Né? O que acontecia ali? Quando o Chico parasse, Emmanuel ia continuar com o cara que tinha que fazer o projeto. Tá certo? Porque o projeto de Emmanuel era o mesmo de Chico. Os dois estavam juntos nisso. Se Chico desistisse, que Emmanuel falasse: Emmanuel ia procurar outra pessoa. Chico, então eu vou parar também? Não. Eu falei: tá bom, Chico, para. Vou colocar outro no teu lugar. Antes de eu pulei a Maleucardo, não tinha visto aqui. Ela falou assim: Newton, não há-me Deus sobre o anjo. Desculpe, eu não sei do que. Não há-me Deus sobre o anjo. Eu acho que é algum assunto que a gente acabou passando. Daqui a pouco. Leocádio, explica direitinho. Não, eu não entendi. Você que é um amor de pessoa que tem paciência, por favor, explica direitinho o que você quis dizer, tá bom? A Marli Salgado está falando aí. Sim, que ela falou da Nossa Senhora. Sim, eu entendi. Eu não tenho essa pretensão, ou seja, de ter Nossa Senhora como pelo amor de Deus, não é isso que eu quis falar. Eu perguntei se seria meu anjo da guarda e se para mim representa ela. Mas aí já tá falando sobre isso. Eu não estou dizendo que... provavelmente você até tem mais direito do que eu, mas não é isso que eu quis dizer, não. Eu só quis dar como exemplo, né? Mas realmente... Viu, Maleucardo, dá uma explicaçãozinha do que você estava falando, porque eu peço desculpa mais uma vez, a gente está improvisado aqui, porque a gente vai estar arrumando o estúdio, né? Aí na semana que vem a gente já está de volta. Mas a culpa não é de estar improvisado, não, é que os dois são cegueta mesmo. Porque a letra dá para ler, porque... tanto que eu tenho que seguir aqui, senão não vai. É isso. Newton, hoje eu queria só avisar o pessoal que hoje nós teremos o D'Alessandro, às 20 horas, D'Alessandro falando com o estudo do livro Voltei, né? E segunda-feira, Maurício Zominani já está na segunda parte do livro Paulo Estevam. E terça-feira, o Nosso Lar, né? Com o Henrique Botaro. Tá só bom? Gente boa e com temas maravilhosos. Mas o Carlos explicou. Eu não entendi o que o Newton explicou quando eu lhe falei Lelarel, sobre o anjo. Então, que eu comentei o seguinte, que existe, se você for ver, bem, eu já recebi isso aí. Inclusive tem uma... Não estou falando que é o seu caso, não pelo amor de Deus. Existe uma relação... Regina Lago está falando que a gente precisa trocar o grau do óculos, não tem jeito mais. Não tem. Olha, para mim trocar o do óculos, eu tenho que ver aquela máscara de mergulho com lente, sabe? Vamos lá. Não, eu digo assim, existe, se você ver, algumas pessoas vão reconhecer, existe uma relação de anjos, né, e arcanjos, né, e provavelmente esse seja um dos nomes desses anjos e arcanjos na qual o seu espírito se identifica, né? Depois, que eu não tenho aqui, mas existe uma relação. Ariel, Misael, um monte, são vários. Gabriel? Né? Gabriel tem Gabriel, né? Tem Gabriel, Rafael e Miguel, cada um dentro da sua simbologia, né? Rafael é o ângelo responsável pela saúde, Miguel é
protetor, né? Aquele que matou o dragão lá, que alguns identificam como São Jorge, né? Fazia um vínculo, né? Da Umbanda, do São Jorge, e que eu te falei que é Rafael, Miguel e Gabriel. Gabriel é aquele que se conecta com o divino, né? Ele que traz informações do divino para nós, né? Então, essas são e abaixo deles são os arcanjos, né? E abaixo dele tem os anjos, que são vários. Esse é um deles, né? Mas eu não gravo muito bem, mas eu sei que tem essa... Ô, Newton, o centro espírita tem um anjo de guarda ou tem um protetor? Tem um protetor. Gente, é mais ou menos assim, ó. Tudo no universo tem um comando, né? Que é assim, a cabeça, né? Aquele que preside, mas ele não dita. Ele tem aqueles que são os diretores, são os diretores que ele quer alguma coisa ou deseja alguma coisa, ou vê que precisa de algo. Os diretores, cada um na sua área, que não é uma empresa, não, gente. Cada um na sua área vê a possibilidade e como fazer aquele trabalho. Possibilidade não, mas como fazer aquele trabalho. Abaixo da diretoria tem os gerentes, né, que também se organizam, e depois os supervisores, e assim vai até chegar à base, que por incrível que pareça, sabe que é a base dessa grande pirâmide universal e divina? São os elementais, as fadinhas, eu já vou explicar o que é. Opa, peraí. Você falou fadinha? Espera um pouquinho. Fadinha, você falou? Fadas. Aquela que anda de skate? Duendes. Que anda de skate, aquela fadinha? Duendes, os selfos, as salamandras, essas coisas todas. Que André Luiz fala na evolução em 2 mundos. Mas, então tem anjo, tem fadinha. Tem fadinha do mesmo jeito que tem anjos. Ou seja, a fadinha é um ser que ainda não está no mundo hominal, ou seja, não tem forma hominal ainda. Ele está intercambiando, ou seja, quando ele está saindo do reino animal para o reino hominal. O elo perdido que todo mundo busca, né? Mas, como assim, né? Aparece como fada? Aparece como fada porque eu preciso que ele apareça como... Ele não tem forma, esse ser elemental, ele não tem forma. Mas se ele aparecer para mim, se eu acredito em fadas, você que está aí, aquele duende, né? Mas eu já vi o duende, eu escuto muito fazer. Você viu que aquela energia que não tem forma ainda, porque não tem perispírito, porque a forma é o perispírito que molda o corpo físico. Ele não tem perispírito, ele ainda é uma energia ignorante rumando para a razão. Ele saiu do instinto, que é o animal, né? E ele transita por 1, 2 milhões de anos naquele período para poder se preparar até a razão, até o perispírito. Então, como ele é uma forma energética, um ectoplasma, um plasma, é um fluido vital, porque tem vida, como eu preciso, se aquela luzinha aparecer para mim, uma luz, você vai ficar, pô, o que é isso? Eu acho que eu estou com problema de vista. Agora, se ele aparecer como aquilo que eu acredito, a forma de um duende, de uma fada, onde eu faço o pedido, né, que eu vejo pessoas que põem maçã para o duende, aquelas coisas todas. Se você acredita que existe o duende, ele, para poder responder para você que o seu pedido vai ser aceito, né, porque os pedidos, gente, quando eu vou fazer o pedido, a espiritualidade já sabe que eu preciso. Só que eu não sei que eu preciso. Aí quando eu descubro que eu preciso, eu peço, mas já está pronto a resposta para o meu problema. Aí vem lá o duende e fala assim para você, olha, o teu pedido está aceito, tá bom? Entende? Então é mais ou menos assim. Nós somos uma etapa. Imagine os nossos amigos espirituais uma grande empresa divina. Então tem o presidente, né? É Jesus, que é o nosso governo planetário. Aí depois tem os diretores, os supervisores, tem os gerentes, os subgerentes, assim vai, até chegar naqueles que são mais perto de nós. A Mari pediu para você relaxar, Newton. O Newton, ele engata uma primeira aqui, ele vai embora, ele não tá nervoso, é que ele vai engatando. O Newton, sabe aquele computador que as pastas ainda estão misturadas? Às vezes ele tem que separar tudo pasta por pasta, entendeu? Não, eu sou hiperativo. Graças a Deus eu não sou ansioso, mas eu sou hiperativo. Não, ansioso eu não sou, eu sou hiperativo. Então, o cérebro, é que ele falou, e você dispara. Ele vai disparando, é uma barata. Cláudia Ribeiro está falando assim, olha,
Ah, são as hierarquias. Tem a tabela dos 72 anjos Ah, tá vendo a Claudinha? e os gênios da humanidade. Isso aí, Cláudia. Ô, Claudinha, obrigado pela ajuda, hein? Valeu, você sempre é. Mas essa é uma tabela para ver pela data do nascimento. Sim, é que eu falo, não é o caso dela, mas eu só estou falando da tabela. E no caso, esse espírito protetor dela, ele se identificou como tal, né? Como tal, para poder justamente, de alguma maneira, se identificar para aquela, no momento que ela precisar buscar ele. Olha, estamos finalizando, vamos só responder o da Maleocárdio. Ela está falando assim, são hierarquias, né, Milton? Anjos, arcanjos, tronos, né? Tronos e principados, não é isso? Isso É mesmo. muito complexo. Ainda não consegui me aprofundar nesse tema. Perfeito. Só sei do meu anjo. Perfeito. Maleocárdio, eu vim aqui, vem apresentar, vem sexta-feira que vem, participa com a gente aqui. Não aqui, né? A gente vai estar no estúdio. Tá? Isso, Então, vamos isso. combinar de você vir, Maleocárdio. Vamos bater um papo aí com o público aí, as dúvidas. Então, é isso que nós comentamos há um pouco atrás aqui, que é mais ou menos assim. Toda essa denominação é uma forma de nós entendermos essa escala, né? Para quando nós estivermos mais para frente, que nós comentamos, daqui a, sei lá, um século e pouco, isso já não vai ter mais essa denominação. A gente vai reconhecer de uma forma diferente, por energia, por vibração, e assim, não vamos... A denominação é que a gente fragmenta a nossa mente, né? Porque se eu não fragmentar, eu não vou entender, né? Ou seja, essa escala que existe, divina, eu não consigo conceber essa escala se eu não fragmentar, né? Como anjo, como arcanjo, querubim, assim, potência, poder. Eu não tenho, então eu preciso entender. Pô, peraí, é o anjo, arcanjo, né? Eu não sei, nem sei se eu não sei quem é quem, não sei se é o arcanjo é primeiro ou o anjo é depois, eu não sei. A Maleocárdio está falando que é pela data do nascimento, né? Ele diz que ela tem prova disso. Não, tudo bem, eu não tenho, viu? Eu não discuto, nem discordo daquilo que eu não conheço. Então eu reconheço a minha ignorância, né? Não tenho como, né, dizer. Mas a Maleocárdio falou que vai estudar isso aí mais profundamente e vai nos passar. Sexta-feira que vem. Isso aí. Tá, sexta-feira que vem cá, Você Você está convidada para ficar aqui com a gente. E bater um papo, vamos conversar atrás do que você disse que vai, né, vai levantar, a gente vai conversar aqui, porque esse estudo nosso tem, como eu falei, são 4. E na segunda parte fala sobre os anjos. Vai falar sobre os anjos. De forma mais intensa, entende? Isso aí. Aí eu vou precisar de você, tá bom? A Marli Salgado está falando assim, que pena, eu queria ficar aqui o dia todo. Tadinho, você... Tadinha. Ó, eu podia... se você falar com a minha esposa, eu até fico, porque eu tenho que fazer o café, o almoço e lavar a louça do almoço, porque eu não lavei. Até parece, né? Até parece. A Carla Renato Capaz está falando o seguinte, no livro Horóscopo Cabalístico, trata dos anjos e arcanjos conforme a data de nascimento. Mais uma falando, a gente vai ter que se aprofundar aí para conhecer um pouco já mais. aproveita-se, Rude, com a Leocárdio. Com a Leocárdio, isso aí. Dá essa informação para nós aqui. Isso aí. Zezito, só vou poder mês que vem. Este mês fica complicado. Tá fugindo, hein? Isso eu conheço. Isso chama-se fuga. Marli Salgado está falando que nós somos demais. Não somos, não, Marli. Você não sabe que não. Maleocárdio está falando assim, gente, não dá para fazer outra em setembro. A gente ainda vai falar desse assunto, né? Sexta-feira que vem. São 1.018 perguntas. A gente tem, acho que mais uns 2 anos, mas o que a gente pode fazer é o seguinte, em setembro a gente volta para esse assunto, porque nós temos que nós não estamos fazendo isso não, mas nós já tínhamos decidido fazer as sexta-feiras em 2 partes. Primeiro a gente falaria sobre um assunto e depois a outra parte a gente conversaria sobre um assunto diferente. Quando você estiver pronto, prepara o material. Quando você estiver pronto, você vai vir e nós vamos fazer uma parte. Ou se for o caso, a gente fala só sobre isso, que já foi pedido já para falar sobre os anjos, né, Zé? Perfeito. A gente pega essa sexta-feira e fala só sobre isso. Né? Rapidamente, a Marli Salgado está falando, é minha irmã. Se ela sentar aí com vocês, precisaríamos de 1 semana. Vamos fazer um semanário, então, né? Um semanário. Né? Tá certo. Gente, só para lembrar vocês, nós vamos transmitir segunda-feira à noite, às 20 horas, ao vivo,
Dr. Caetano de Santos, lá do Luiz Monteiro de Barros, ele vai estar aqui. Estaremos na aplicação do passe coletivo com 60 pessoas, né? Depois não dá para entrar mais. Então, sossegado, quem não puder vir, pode assistir, vai assistir tudo daqui de camarote. Estaremos na transmissão. Caetano é imperdível. O doutor Caetano é muito legal, vocês vão gostar bastante. Faz a prece? Vou fazer a prece. Bom, vamos agradecer, antes de mais nada, o Criador, que nos deu essa oportunidade da vida, né, e da eternidade, que somos espíritos eternos, que somos trabalhadores de nós mesmos, buscando de melhor para nós. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso guia espiritual, nosso verdadeiro anjo, né, que é esse que nos protege verdadeiramente com toda a sua falange. Né. Aos nossos anjos de guarda, que foi hoje tão debatido aqui, os nossos protetores, nossos companheiros, a todo o nosso muito, mas muito obrigado por estarmos juntos, e agradecemos a cada um de vocês que fazem parte dessa família do NED, que é a família espiritual e até mesmo os simpatizantes. E esses nossos amigos que estão ao nosso lado nesse momento, em nossas casas, que estão trazendo para cada um de nós a energia de Jesus, queimando todas as egrégoras, formas de pensamentos negativas, todos os sentimentos que possam, por algum motivo, degenerar, não só física, mas como espiritualmente, e fazendo da nossa casa um lugar de paz e de harmonia, nos preparando para toda essa semana que vem. E que a vontade do nosso Pai, que a vontade de Jesus seja feita na tarde de hoje. Que assim seja. Muito bem. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bacana. Adorei vocês participando. É assim que deve funcionar, tirando dúvidas, discordando. Colocando as opiniões, né? Obrigado por tudo, pela participação. Sintam-se abraçados e beijados. Estamos juntos aí. Sexta-feira que vem esse assunto ainda continua. Vai continuar. Vai falar sobre os anjos, ainda, né? sobre os anjos. Sobre os anjos. Tá bom, gente? Com algumas coisas acrescentadas, né? Que faz parte da... Isso. Né? E contamos com a participação de vocês. Acompanhem a programação do Seara de José aí durante a semana. Lembrando, mais uma vez, segunda-feira, Dr. Caetano ao vivo, palestra e paz aqui. Nós continuaremos com os tratamentos online, às 19 horas, segunda e quinta, e quarta-feira, cirurgia espiritual. Além disso, teremos a transmissão ao vivo na segunda-feira. E às terças-feiras, não sei se os médios da casa, né, Zé? Se estão sabendo, é só para os médios da casa. Ainda é só para os médios. Ainda é só para os médios da casa. Caso alguém não saiba que está retornando. Já sabe todos, né? Já sabe. Tá bom? Tá bom? Eu estou falando demais. Esse menino, eu vou dar maracujina para ele, aí ele desacelera aqui um pouquinho. É difícil, hein? Haja maracujina. Gente, um beijo no coração de Fiquem todos. com Deus. Muito obrigado. O NED é nosso. Um abraço. Tchau, pessoal. Realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.